sistema Zoom, né? Uhum. Imagina, por exemplo, a gente fez aquela de ontem, né, André? Imagina se aquilo, por exemplo, aquele link não tem senha e ele vaza na internet, e aí todo mundo poderia ver o nosso vídeo, talvez tirar alguma informação confidencial de lá. Tá? Então agora eles estão obrigando a colocar senha, eles estão mais cuidadosos, né? Por causa de gente invadindo reunião de aula EAD aí nesses tempos também. De governo também, reunião do governo, e os caras falando da crise do vírus e os penetras acompanhando. Deixa eu ver aqui se a Bia está aqui, né? Vamos ver se ela entra aqui na live também. A Bia, ela é boa para dar audiência. Quando ela entra, o pessoal já é popular. Dá uma moralzinha. Né? Ela é popular. Vamos ver se ela encara. Legal, pessoal. Daqui a pouco eu já vou lançar. Bom, já faltam 9 minutos. Ontem eu peguei ela meio de surpresa. Ela achou que era... Não. Ela achou que ninguém ia assistir, né? Deu 50 pessoas. Já abriu a live? Não, eu abri só do Instagram. Ontem a gente fez uma, né, com a Bia. Eu e a Bia no Instagram. E agora hoje ela falou que vai para defender a minha imagem. E aí, Júlia? Liga a sua câmera aí, Juju. Não estou ouvindo vocês. Agora estou. Já estou tendo... Olá. Oi. Olá. Juju, vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos, né? Vamos. Maravilha, a Marina está ali. Ó, a live está começando aqui, ó, pessoal. Eu vou jogar no Facebook. Dá parado dele. Essa aqui do Instagram é só para chamar, hein? Só para chamar o pessoal. Eu vou lançar, tá, pessoal? Vai faltando 5 minutos, a gente já vai entrando. E já vai compartilhando o link. Aqui eu faço... live para chamar para live. Live streaming. Vamos lá. O título, então. Millennials e as crises. Vou botar em plural, que agora, desde que a gente criou a live, tem mais de uma crise, né? Era uma só, agora tem várias. Millennials e as crises. Nenhuma série da Netflix acompanha o ritmo do Brasil. Não existe comparação. Brasil é foda. O pessoal tá falando que a quarentena mais emocionante do mundo é a do Brasil. Não tem pra ninguém. Que vergonha, né? Deus Nos lugares que estão tendo quarentena, né? Porque a galera que ainda não sacou assim o que está acontecendo. Mas não é culpa deles também. Isso mesmo. Estamos entrando live agora, pessoal. E na página da Emerginet. Também estou aqui no Instagram, só chamando o pessoal. Uhum. Agora eu vou pegar o link da live. Já estamos ao vivo, tá? Sim, senhor. A gente tem que se comportar, então. Agora todo mundo agora bonitinho. Banho tomado, perfume passado. Ó, já estamos ao vivo aqui. Beleza. Então agora eu vou passar o link para vocês. Emerginet vídeo. Ao vivo, tá? Ó, quem quiser abrir o Facebook, fique à vontade. Mas deixem em mute, tá? Para não ter o eco realimentação do áudio. Vamos lá, Ctrl+C. Ó, estou cobrando aqui, já estou mandando o link. Estamos ao vivo. Millennials e as crises. Ó, esse aqui é o link. Podem repassar, tá? Tá no WhatsApp de vocês, podem repassar para todo mundo. Beleza.
Quando a gente acessa o Facebook pelo telefone, o vídeo para, né? Isso mesmo. E aqui os comentários, ó. Vou colocar aqui como Gabriel. Os comentários a gente vai ver lá no Facebook, tá? Então, tô dando um oi aqui, ó. A Ana Júlia já tá lá. E o pessoal tá entrando, ó. Luísa. Então, aqui o pessoal... Eu não vou conseguir ficar no Facebook e aqui ao mesmo tempo. Multitarefa aqui. A gente acostuma. A gente vai se acostumando. Vocês vão ver que a imagem... Eu não tenho internet pra isso, não. A imagem do Facebook, vocês vão ver que tem um atraso, né? Em relação à do Webex. Um delayzinho. Um delayzinho, é. A principal que a gente vai usar é essa do Webex, tá? O Facebook é só pra gente pegar os comentários do pessoal. O pessoal que tá chegando, ó. O João Orlando entrou lá pelo Facebook, mas não entrou pelo Webex. Dedura o menino não, coitado. Eu vou colocar agora... tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem tá no Facebook, então, dá um compartilhar naquela live que tá na Emerginet, né? Vamos dar um compartilhar na nossa página pessoal. Igual eu fiz agora, ó. Joguei na página pessoal. Então, para o pessoal aí se chegando. Ainda está cedo, 4h30, a gente começa oficialmente. Faltam uns minutinhos ainda. Esse horário britânico... Ai, meu Deus. Tem que ser, né? Literalmente. É seriedade, né? Com o nosso público, né? Nosso público é muito exigente. O público é muito exigente. O pessoal é pontualidade, participação. Então, uma coisa que a gente vai testar hoje é que eu estou jogando uma live. Essa live eu estou jogando a partir de uma página e não da minha conta pessoal, né? Que essa realmente era a ideia para a gente despersonalizar. Só que isso tem a seguinte desvantagem, que os meus 1.200 amigos, né? Meus contatos do Facebook, eles não têm o mesmo lembrete, né? Assim, o mesmo nível de notificação da minha página pessoal. Mas acho que o pessoal encontra, o pessoal é treinado. O pessoal é treinado na internet. 2 minutos, Juju. Você que é britânica? Mas eu não consegui me acostumar com esse horário, me desculpa. Você é britânica? Enquanto eu ia pra escola, eu sempre chegava aí 5, 10 minutos atrasada. Aí eu adorava o fato que eu morava 2 horas da escola, que isso era uma justificativa ótima. E quase sempre era um motivo também de eu estar atrasada. A Bia tá falando que é a camisa do Palmeiras aqui no fundo, ó. Eu tenho do Corinthians aqui, do Palmeiras. Na verdade não é do Palmeiras. Isso aqui é do México, ó. Viu, Lucão? Não é do Palmeiras, não é do México. Eu tinha percebido já, né? Eu conheço. A Bia perguntou se é do Palmeiras. E tem a outra ali que é do São Paulo, mas na verdade é disfarçada. A do Palmeiras e do São Paulo são disfarçadas. A única é do Timão. Bom, passaram o link já, pessoal? Deram o compartilhar? Todo mundo pronto? Aquecendo os motores. Ó, o pessoal tá chegando aí na live. Alguém tá falando que não vai conseguir participar no grupo. É a Camila. É a Camila. Tá. Não tem problema. O time já está escalado. Estamos com um time bom em campo aí. Depois a gente faz outro. Também é assim que a galera vai encontrar, né? A gente faz aí é de teste. Aí a segunda vai ser oficial, aí a terceira vai ser melhor. Aí eu não sei quanto a gente tá pensando em fazer. É isso aí, vamos que vamos. Ó, o senhor tá reclamando lá ele é urubu, ele é flamenguista. Você mora em Botafogo, você acha que é o Flamengo, pô?
Essa aqui acho que eu vou... Deixa ela ligada aqui. Vamos lá. Deu a hora aí, Juju. Hora britânica, ó. Bateu o Big Bang. Está 1 minuto adiantado aqui no meu relógio. Horário britânico aqui, ó. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, estamos começando. Ó. Essa é a quinta live da série sobre a crise do vírus e outras crises adjacentes. O João está chegando aí. Pode chegar, pessoal, de última hora. Não tem problema, não. Tem tempo. A gente vai ter uma conversa aqui mais ou menos de 1 hora. Pode ser que a gente estenda, dependendo das perguntas, dos comentários. Ó, o pessoal se conectou de Minas, já se conectou de Londres, já se conectou do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos. Tá pegando fogo, hein? Vamos lá. A ideia dessa live foi da minha prima Beatriz, que estava conectada, está conectada hoje também lá no Instagram, na outra paralela que a gente está fazendo, que ressaltou o seguinte, né? Tem muita discussão a respeito das crises, especialmente da crise do vírus, e a gente fez umas conversas aqui muito interessantes, aqui por esse sistema, né? A gente usa o Webex, eu estou na Inglaterra, e eu sempre estou com os meus amigos aí, conectados do Brasil, de outros países da Europa também, da América Latina, e tem sido conversas muito legais, muito interessantes. Ô, João, bem-vindo aí, João. Liga a sua câmera. Estamos ao vivo já. E aí a Bia falou assim, pô, muito bom, adoro, né, assim, as discussões, a gente vai fazer uma mais para frente com a Bia, mas ela comentou, pô, e as novas gerações, né? E o pessoal que a gente chama de millennials, pessoal que nasceu por volta da virada do século, do milênio, por volta do ano 2000. Como é que fica para eles tudo isso que está acontecendo, para os jovens, né? Para o pessoal que tem aí, ainda vários de vocês ainda são teenagers, né? Que tem 18, 19, 17, 20, 21. Essa faixa etária aí. Fala, João, agora estamos te vendo. Você está em mute aí no seu microfone, mas está beleza. Então, a ideia foi, vamos bater um papo com o pessoal mais jovem. Vamos dar a voz do pessoal mais jovem. Ver como eles estão encarando tudo isso. Eles, elas, pessoal de cidades maiores, como Brasília, São Paulo, Campinas, mas também de cidades mais do interior, como Patrocínio de Minas, como Ribeirão Preto, outras localidades, né? A gente tem representantes aqui da região centro-oeste, sudeste e, de certa forma, do sul também. São, em geral, universitários, então é essa turma, né, que está enfrentando faculdade agora, uma turma diversa, mas que representa esse segmento, né, da população brasileira, na faixa dos seus 20 anos e fazendo faculdade. Então, o foco hoje é que vocês contem, eu vou ficar só fazendo perguntas e facilitando aqui alguns comentários, capturando os comentários do pessoal na internet. Mas a ideia é que vocês se apresentem primeiramente. Então, a gente vai fazer uma roda de apresentação, né? Nome, idade, onde vocês moram, onde estudam, se trabalham, fazem estágio, ou só estudam, ou um pouco assim, só para se apresentar, né? Poucos minutinhos cada um. E depois a gente vai começar a entrar no assunto, né, diretamente, que é a crise do vírus e outras crises adjacentes que o Brasil tem, como econômica, política, social e tudo isso que a gente vive, né? Esse momento assim, tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão transformador, né, para o nosso país e para o mundo inteiro. Então vamos lá, Juju, começa, por favor, sua apresentação. Tá bom, né? Eu me chamo Ana Júlia, tenho 19 anos e agora eu estou estando em Brasília, né? Mas eu moro na Inglaterra. Muito bom. E você, de que área? Que áreas de estudos? Assim, eu tô querendo conseguir a minha vaga para a faculdade de osteopatia por lá. Então, eu sou muito, assim, área da saúde. Ultimamente, eu estou focando muito na saúde feminina, que é um tema de estudo de interesse pessoal mesmo. E, como eu falei, eu no trabalho, eu tento ocupar meus dias, entendeu? Entendi. Muito legal. André, por favor. Eu me chamo André, tenho 18 anos. Agora, no momento, eu estou morando com os meus pais aqui em Patrocínio, em Minas Gerais. Mas eu comecei a fazer faculdade em Cachoeira do Sul
na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul mesmo. Mas mal deu tempo de eu fazer lá, eu já voltei para cá, por causa da crise. Que mais? Uns 2 anos atrás, eu fiz um intercâmbio para a França. Então, eu falo francês. E por causa disso, às vezes, eu dou aula de francês. Mas quando eu fui mudar para o Sul, eu tive que parar. E agora, com a crise, não tem jeito de eu voltar mesmo. Perfeito. Luísa, por favor, sua apresentação. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos, eu sou de Ribeirão Preto, mas eu moro atualmente em São Paulo com a minha família. E eu faço direito aqui no Mackenzie, em São Paulo mesmo. E é isso, mais ou menos. Maravilha. Lucas, por favor. Boa tarde aí, né, para os participantes, boa tarde para quem está assistindo. Eu sou o Lucas, tenho 22 anos. Eu sou de Campinas e eu estudo economia na PUC em São Paulo, né? Tô morando lá, mas no momento agora, desde que começou a quarentena, tô passando aqui por Campinas mesmo. Faço estágio numa editora de revista e é isso aí. Ótimo. João, por favor. Oi, eu sou o João, eu tenho 24 anos, eu faço faculdade no Mackenzie, também aqui em São Paulo. Nasci em Goiânia, morei em Brasília, morei em Goiânia de novo e agora estou morando aqui em Guarulhos. Sou meio nômade. Legal. E, assim, aqui para mim a quarentena tá um pouco difícil, né? Porque cancelou tudo que eu estava fazendo, né? Então a faculdade eu não vou mais, nem pro estágio. Eu estava fazendo um estágio num restaurante que era dentro da PUC. Talvez seja até a PUC, você falou que era PUC São Paulo, né? Talvez seja até a sua PUC, que eu estava fazendo estágio lá, no restaurante. Em Perdizes? Isso, Perdizes, essa mesmo. Tá mesmo. Essa mesmo. Eu estava lá. Acho que eu te servi comida lá uns dias lá, você não deve ter me visto. Capaz. Tava lá no restaurante, na Sodexo. Tava fazendo estágio lá e aí cancelou tudo, né? Porque teve um caso lá na PUC, o primeiro caso que teve os primeiros casos que teve aqui no Brasil e em São Paulo foi lá na PUC, inclusive. Então lá foi um dos primeiros lugares a cancelar. E é isso. Agora eu tô parado. Legal. Mas olha só que vocês estão até se conhecendo através da live, né? O pessoal do Mackenzie, da PUC, que não se conhecia talvez, mas agora está se conhecendo aqui ao vivo. Muito bom. Muito legal. Então vamos lá, primeira rodada. Todo mundo já se apresentou, né? Vamos voltar então na Júlia. Vamos fazer, pode ser essa sequência, mas também podemos quebrar, variar, como vocês preferirem. O João começou já comentando muito interessante, né, a experiência dele durante a crise, os desafios, né, tudo que muda na rotina da faculdade, do trabalho, da vida pessoal, de relacionamentos. Então, como que é para alguém que tem aí seus 20 anos, mais ou menos, né, que são vocês, nossos convidados, né? Então, nós estamos aqui com cinco pessoas, tem bastante para contar. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Como é que a geração de vocês vivencia essa crise, esses desafios, uma pandemia, no meio de uma crise socioeconômica e política gigantesca, tudo meio que sem precedentes, né? Vamos dizer assim, são crises do século, né? Assim, da geração de vocês, da minha, dos nossos pais. Juju, como é que está a cabeça aí? Como é que você está vendo tudo isso? Qual a sua percepção, sua leitura inicial disso tudo? Olha, Gabriel, eu estava conversando sobre isso com meu pai hoje de manhã. No começo, eu tive uma fase de me sentir um pouco... Primeiro parecia que era um pesadelo, sabe? Um pesadelo que você não consegue acordar. Porque meu namorado, ele mora na Inglaterra, ele vinha me visitar. Eu estava muito ansiosa para essa viagem. Tinha feito uma lista de locais e comidas que ele ia provar aqui no Brasil. E não rolou, entendeu? E também em setembro eu preciso voltar para lá. Eu estava muito assim... Eu não sei o que vai acontecer, eu não gosto disso. Só que de uns tempos para cá, eu tenho meditado bastante e me encontrado, me comunicado com, sei lá, o meu Deus interior, digamos assim. Eu não quero colocar religião específica, mas com o meu mestre interior. E eu entendi que as coisas acontecem por um motivo, sabe? Então, independente do que vai acontecer no meu futuro, vai acontecer por uma razão.
Tá, tô tranquila agora. Muito legal. E essa questão de estar dividido entre dois países, Juju, como é que é isso, no meio da crise? É muito maluco, porque quando eu fui para a Inglaterra no começo, eu queria muito voltar pro Brasil. E agora que eu tô no Brasil, eu sei que a Inglaterra que eu deixei não existe mais. E o Brasil que eu queria também não existe mais. Então, eu não tô em lugar nenhum, entendeu? Basicamente. Mas é interessante também, porque eu tô começando a me ver como um lugar. Então, estar em mim é suficiente, onde quer que eu vá. Muito bom, muito bom. Luísa, vamos lá. Mudando um pouco a ordem. Bom, Primeiros comentários. quando a crise começou, quando a quarentena começou aqui no Brasil, eu e todo mundo, né, via a minha rotina completamente Luísa, acho que, não sei se seu microfone está em mudo. Não está te ouvindo. Não, né? Luísa? Vocês estão ouvindo a Luísa? Não, né? Não. Cortou. Acho que a conexão dela caiu. Deixa eu colocar no chat aqui para ela. se você não tenha nada para fazer em casa, todos os atrativos, sem ser o que você precisa fazer, são melhores. Então, até eu conseguir organizar um horário para eu acordar, um horário para eu fazer as minhas coisas da faculdade que estão em EAD, um horário para eu trabalhar, que eu faço um estágio num escritório aqui em São Paulo, e o horário para eu fazer minhas outras atividades, para eu fazer um curso, para eu colocar minha cabeça no lugar. Então, demorou ali mais ou menos umas 2 semanas para organizar a minha vida. E aí, agora, tô nisso, né? Eu tenho bastante integrantes em casa, somos em 5 aqui. Então, eu tenho até bastante interação. E é isso, eu tô tentando seguir ao máximo, mas com certeza nada fácil. É uma nova realidade para todo mundo. E, sem dúvidas, é uma pandemia, né? Impactou o mundo inteiro. E a partir de agora as pessoas precisam ver o que isso está nos trazendo, né? Eu acho que o mundo todo vai mudar de alguma forma, mesmo quando tudo passar. E é isso, mais ou menos. Muito legal. Ó, o pessoal está perguntando aí no Facebook se vocês imaginavam, né, ter que encarar algo assim. Lucão, o que você comenta aí inicialmente? Como é que é a sua percepção disso tudo? Você imaginava? Você estava preparado? Nunca. Nunca. Acho que dificilmente alguém vai falar que imaginaria uma situação dessa, né? Porque é uma coisa realmente muito, muito absurda, assim, negócio que vem do nada e é difícil de acreditar se não estivesse vivendo mesmo, né? Porque é o que a Luísa falou, demora para você se acostumar, depois só ficar dentro de casa, você sente falta de convívio social, você vê a movimentação com as aulas à distância acaba sendo meio precário também. Enfim, você sente falta da sua vida, né? Das menores coisas da sua vida, as coisas que parecem ser mais banais, assim, esse tempo que a gente está sem, acaba sentindo falta de quase tudo. E uma coisa que me deixa meio angustiado também acho que é o que mais me deixa angustiado é a falta de previsão, né? Para quando isso vai acabar, a gente não tem nem ideia, porque o vírus novo, se sabe tão pouco sobre ele e a gente não sabe nem como funciona a criação de anticorpos mesmo, né? Então, enquanto não tiver a vacina, é difícil ficar tranquilo, né? Então, complicado. Legal. João, comenta, por favor, um pouco mais, seguindo o seu raciocínio inicial. Oi. Então, esse vírus, assim, né, como alguns já falaram, assim, é uma coisa meio inacreditável, assim, porque ninguém imaginava que ia viver, né? A gente sempre fica pensando, eu falava muito com meu pai, de
quais são as nossas... o que a gente tem que temer, né? A gente, como predador, está no topo da cadeia alimentar, o que a gente teme? E uma pandemia é uma dessas coisas, né? É uma das coisas que a gente tem que temer. E quando a gente começou a ver as notícias do coronavírus, eu estava com meu pai no Uruguai e a gente estava pensando, né? Nossa, já pensou se é dessa vez que a gente está no sal, sabe? Será que é dessa vez que a gente vai para a lenha? E aí a gente pensando nisso e os casos subindo. E aí até que chegou aqui. E demorou um pouco para cair a ficha, né? Que ia ser um impacto desse tamanho, sabe? E eu acho que isso vai mudar o jeito que a gente se comporta para sempre. É o que eu acho. Tá sendo difícil. Acho que tá sendo difícil para todo mundo. Mas eu acho que há males que vêm para bem. E vai ser muito difícil uma pandemia pegar a gente de surpresa de novo, do jeito que tá acontecendo agora, sabe? Porque aqui no Brasil, aqui a gente vê, se agarra muito. Em outros países já não é assim. No Japão parece que não é muito assim. Eu acho que vai mudar muito o jeito que as pessoas se comportam, essa relação que as pessoas têm, o jeito que as pessoas, higiene pessoal, essas coisas, acho que vai mudar muito. É uma visão que eu tenho sobre isso aí. Com certeza, né? Realmente, o pessoal da Ásia é muito mais treinado, né, em crises, em pandemias, epidemias do que nós. A questão do uso da máscara, da higiene. Com certeza. Tomara que mude, entendeu? Tomara que mude, porque se não mudar, a gente não aprendeu nada. Com certeza, é isso mesmo. Precisa, né? Tomara e precisa e vamos fazer de tudo, né? Para a gente se modificar e influenciar os outros, né? André, manda ver. Aí a sua visão do interior de Minas. Assim, aqui não tá tão restrito assim como tá em outros lugares, porque o pessoal não tá levando muito a sério, o bar tá abrindo, o povo vai para lá, ninguém liga muito, mas o pessoal que tá levando a sério tá sofrendo bastante com isso, eu acho. Assim, pequenos comércios, assim, então tudo sofrendo bastante com isso. O problema é o pessoal que não está levando muito a sério, achando que não vai chegar aqui, ou, por exemplo, juntando um pouquinho com a crise política e tal, ele falou que é só uma gripinha, não precisa preocupar, então fica um pouco difícil de entender o que vai acontecer, mas aqui mesmo as coisas mudaram no ambiente mais familiar, eu acho. Assim, cada família decidiu seguir ou não, mas no geral mesmo a cidade não mudou tanto assim. Entendi. E expectativa antes, eu acho que eu também não tinha nada, eu não tinha ideia de que alguma coisa assim podia acontecer. Pega todo mundo de surpresa mesmo e agora é aprender com isso e não repetir o erro de novo, eu acho, né? Maravilha. Que nem o João falou. Muito bom, pessoal. Então já quebramos aquele gelo inicial, agora vamos partir para o debate, para as ideias de vocês, possíveis propostas de solução. E aí vamos pensar, o foco aqui é Brasil, né? Como é que a gente, com experiências do resto do mundo. Então, a Ana Júlia está vindo da Inglaterra recentemente, o André estava na França recentemente. Eu sei que outros de vocês tiveram também outras experiências internacionais, mas o foco é Brasil. Então, o pessoal está comentando aqui, né? É uma coisa que ninguém conhecia, inesperada, novo para todo mundo, como vocês também já falaram. Para onde que a gente aponta, né? Assim, na situação que nós estamos. Por onde que a gente avança para tentar minimizar esse prejuízo, para tentar sair desse tsunami da melhor maneira possível do outro lado? Que tipo de posturas vocês tomam e esperam que as outras gerações também tomem? Como é que vocês encaram assim esse desafio, né? Lembrando que vocês aqui nessa sessão de hoje são os protagonistas, né, da discussão. Então, como é que o pessoal dos seus grupos, o que vocês fariam, como vocês encaram isso? Fiquem à vontade para perguntar também cruzado entre vocês. O Antônio Carlos estava comentando aqui das questões de tecnologia, que vocês têm mais facilidade, nas questões sociais, econômicas. Vamos lá, deixa aberto para quem quiser falar. Sabe uma coisa que eu acho? É que
assim, antes de ver solução, a gente precisa saber lidar com o problema, sabe? Porque é um problema, como todo mundo falou, muito novo e a gente precisa aprender antes de ser afoito, assim, como vai passar, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a gente tem que se conscientizar da gravidade da situação, de realmente tomar todos os cuidados, de saber lidar com a cabeça. Acho que, assim, trazendo um pouco para a nossa geração, é a geração da ansiedade, que hoje em dia todo mundo fala, né, que é o mal do século, a doença do século é a ansiedade. E aí você tranca todo mundo em casa. Então, você tem que, assim, começar a olhar para dentro de si, começar a se analisar. Eu acho que é um ponto inicial, assim, para começar a engatilhar bem, sabe? Porque solução mesmo, eu acho que está um pouco fora ainda do nosso alcance, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a fazer algumas atitudes pequenininhas mesmo, de conscientização e de reforma interior mesmo, para não enlouquecer mesmo. Muito legal. Eu acho que isso que a Luísa falou é muito importante, porque a gente ainda não sabe lidar com isso. Eu trouxe um pouquinho de dados para falar mais tarde sobre como isso está afetando, por exemplo, o ciclo menstrual das pessoas que menstruam, porque vai afetar cada pessoa na perspectiva que ela tem, da forma como ela lida com a vida dela. Então, sabe, a gente não consegue resolver se a gente não concorda com ela, se a gente não souber. A gente não pirar o cabeção, né? Não pirar o cabeção é base para tudo. É um ótimo começo, né? Realmente, vocês tocaram em pontos assim essenciais que eu acho que é uma coisa até mais da geração de vocês, assim, essa clareza maior, né? Que nós estamos também aprendendo, o pessoal mais velho, né? A questão da espiritualidade, né? Que a Ju falou, a questão da psicologia, da saúde mental, né? Que a Luísa comentou, são essenciais. Talvez realmente antes de resolver o problema, até porque vai demorar tempo, né? É garantir que a gente segue firme, né? Sem colapsar, né? Como pessoas, né? No meio disso tudo. O que mais, pessoal? Bom, eu queria comentar... Eu só queria falar do comentário do Antônio Carlos ali, desse negócio de tecnologia. A gente, eu acho que tem bem mais facilidade do que a outra geração, por exemplo. Porque, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de entrar no computador aqui e conversar com os meus amigos à distância ou pelo WhatsApp, um grupo, do que o meu pai ou a minha avó, que está acostumada a ir num chá com as amigas, entende? Eles não estão acostumados a um contato tão distante, assim, que é só por mensagem. Então, eu acho que a gente tem muito mais facilidade de lidar, mas não quer dizer que a gente não tenha sido afetado por estar trancado dentro de casa também. E também a questão da nossa ligação com a tecnologia, tipo assim, causa vício também. Tem dias que eu percebo que eu acordo, deitado na cama, começo a mexer no Instagram, e aí tá na hora de dormir de novo, entendeu? Eu entendo. O que mais, pessoal? O que mais? Ideias? Eu quero comentar também na pergunta do Antônio Carlos. Eu acho que é muito legal a forma como, assim, eu falo muito isso pra ele, pra minha família e tal, que bom que o vírus veio na época que a gente tá, porque se ele viesse na época do burro, a gente tava no sal, entendeu? Na Páscoa, no outro dia, a gente organizou para fazer uma videochamada com a família inteira. Foi como se eles tivessem assim, uma zorra, todo mundo gritando, rindo, falando ao mesmo tempo, mas foi divertido, sabe? Então, acho que com cuidado a gente consegue colocar até as outras gerações. A gente ensinou minha avó, por parte de mãe, a mexer no WhatsApp. Então, vira e mexe, eu tô em chamada com ela, e com a minha mãe, e com a minha irmã, e o meu pai tá lá também, e todo mundo junto. Com certeza. Inclusive, a avó do André acabou de entrar no Facebook pela primeira vez.
dando risada. Quem mais, pessoal? Quem mais comenta? Inquietudes, assim, o que incomoda vocês? Realmente, soluções não são fáceis. O que vem Sabe, um ponto sobre a tecnologia é que a gente não está usando a tecnologia simplesmente para se comunicar, simplesmente para entretenimento, para ver notícia, para se informar. A gente está usando para trabalhar, para ter aula. Então, eu acho que eu não acho que seja tão simples assim, porque até o Lucas falou que o EAD está um pouco precário. E realmente, se para gente que pelo menos desde o começo da adolescência, já usa muito computador, internet, celular, sempre esteve muito conectado. Para mim, pelo menos, tem, assim, a estrutura do EAD na minha faculdade já está complicada de organizar o home office. Então, imagina para minha mãe, para o meu pai, para pessoas mais velhas de outras gerações, que não só precisam se comunicar pela internet, se informar pela internet, precisam trabalhar, precisam exercer coisas que sempre foram manuais. Então, por exemplo, a minha mãe é professora. A educação, desde muito tempo, é no lápis, no giz, na lousa, e aí do nada você tem que se adaptar completamente para uma realidade virtual, de aulas virtuais, de se enquadrar em formatações e tecnologias que, assim, a gente ninguém é TI aqui em casa, sabe? Então, às vezes eu acho que isso é bem complicado, tem que ir com calma, assim. Eu acho que saindo disso tudo a gente vai ficar muito craque, mas até lá eu acho que a gente ainda está no caminho. Querendo adicionar no seu ponto, eu acho que, como eu já disse, há males que vêm para o bem. Eu acredito nisso, de verdade. Então, eu acho que depois de passar toda essa crise, depois de passar todo esse perrengue com o vírus, a gente vai começar a enxergar coisas de um jeito diferente. A gente vai começar a ver que não tem por que a gente ter um escritório, não tem por que a gente juntar muita gente em um lugar só, sendo em trabalhos que elas podem fazer de casa. Assim, se você pensa, por que você vai num lugar, você aluga um estabelecimento para as pessoas irem trabalhar lá dentro, no computador, sendo que elas podem fazer isso de casa? E aí eu acho que com essa crise as pessoas vão inventar jeitos de conseguir ter esse controle que elas tinham presencialmente, só que virtualmente. Uhum. E eu acho que é isso que essa crise toda vai trazer. Assim, estão falando já que os serviços de delivery vão ter um aumento, vão ter um boom gigantesco agora e depois, porque as pessoas vão começar a mexer mais nisso. E as pessoas vão ver, não, aí vão começar a trabalhar mais de casa, vão começar a fazer as coisas mais em casa e vão consumir mais esse sistema de delivery, que tem para tudo, né? Tem para remédio, tem para comida, tem de tudo. Então eu acho que a sociedade vai mudar muito a forma de se comportar depois dessa crise que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente tem que pensar também na realidade social como um todo, né, nesse sentido, porque para a gente já acaba sendo precário essa questão das aulas online, até mesmo do home office. Tem gente que acaba trabalhando muito mais por meio que não ter horário assim, e a gente ainda tem, assim, como acessar a internet com um aparelho aqui, e se for pensar na realidade de outras classes sociais, assim, isso pode acabar sendo muito complicado, né? Nem todo trabalhador, nem todo estudante tem essa condição de acessar a internet com um aparelho em casa que pode trabalhar de casa ou assistir às aulas, que continuam com caráter obrigatório em muitas universidades públicas até. Acho que isso é um problema que a gente dá para refletir também. Olha, muito bom esse assunto que vocês levantaram. Hoje eu tenho duas filhas, né, de 11 e 9 anos. A mais nova vai fazer tipo um vestibulinho, assim, da idade de 11 anos. E as provas dela estão confirmadas. E agora na quarentena ela está fazendo toda a questão online, porque já tem 9 anos, então já consegue acompanhar. E aí saiu uma reportagem hoje aqui,
num dos grandes jornais da Inglaterra, falando que a diferença aqui na Inglaterra entre as crianças com mais condição material e as crianças com menos vai aumentar. Porque as crianças que têm menos não estão no computador vendo as aulas virtuais, mas nem metade do que as crianças que têm mais, né? Imagina isso no Brasil. Minha prima, ela dá aula em escola pública. Acho que é em Samambaia ou Planaltina, não lembro. Ela é professora de história e ela falou que, assim, eles não têm plataforma digital para passar aula para os alunos, entendeu? Eles não estão recebendo aula, por isso ela pegou o Instagram pessoal dela mesmo para começar a passar aula e atividade para os alunos. Porque eles não têm a plataforma. Alguns têm acesso à internet, ao Instagram, ao WhatsApp dela, então ela pretende compartilhar o conteúdo pela página pessoal. Igual aqui, eu tenho que pegar o meu Webex pessoal para botar vocês aqui, para botar vocês no debate, pô. Eu não tinha, não tem condição, não tem recurso. Vamos lá, pessoal, o que mais? O que vocês gostariam de perguntar, questionar? Teve algumas perguntas no Facebook. Talvez falar um pouco do caminho a seguir, para onde que a gente vai. Que tipo de recomendação vocês têm para a minha geração? O que vocês diriam? O que nós estamos fazendo errado? Porque a minha geração, eu sou do Zenta, né? Eu sou do pessoal do Zenta. Estou começando, mas sou do Zenta. O que o pessoal dos ENTA, que teoricamente está liderando o país, né? 40, 50, 60, o que nós estamos fazendo errado? A minha pergunta é, por que vocês têm que estar fazendo alguma coisa de errado? A gente pode melhorar, uai. Não significa que está errado. Não está errado, Está errado. Ai, ai. Como é que vocês veem, então, assim, a atuação de quem está liderando hoje, né? No Brasil, assim, a questão da pandemia, vamos começar, né? Como é que vocês estão assistindo tudo isso? Tem um meme que tá rolando, que é daquele carinha do Shrek, Lord Farquaad, falando que, tipo assim, algumas pessoas vão morrer na batalha, mas que ele, o líder, que não vai sofrer arranhão nem nada, tá disposto a pagar esse preço. E eu acho que esse meme é muito sério, porque é o que tá acontecendo aqui, e pra mim, isso não tem nada a ver com o Zenta, tá? Tá, Gabriel? Fica com a consciência tranquila. Mas, falando assim, essa, pra mim, é a pior coisa que pode acontecer. Não dá pra você falar, tá, algumas pessoas vão morrer mesmo, é isso aí, quem sobreviveu ganhou. Não, cara, porque a gente não tenta focar em cuidar de todos, a gente vive numa sociedade, não é? Então, sabe? Com certeza. Liderança é exemplo, né? Acho que, em primeiro lugar, é bem importante, assim, o exemplo que você vai passar para as pessoas que você está liderando. E num país como o Brasil, que é gigante, a extensão, a diversidade, você precisa de um exemplo que chegue a todos, um exemplo, assim, positivo, de esperança e de consciência, né? Eu acho que é bem importante. Acho que isso está faltando um pouquinho. Disse tudo. É só isso que eu tenho a acrescentar. O que mais, pessoal? Que caminhos que podem estar se mostrando aí para nós? O que a gente poderia fazer no curto prazo, no médio, no longo, para amenizar um pouco toda essa, pelo menos essa inquietude, né? Assim, as pessoas, acho que, não sei, minha opinião, as pessoas estão um pouco ansiosas, né? Estão um pouco nervosas, estão um pouco inquietas, né, com tudo isso. Uhum. Eu acho que, assim, no momento, o foco principal, a prioridade tem que ser a saúde mesmo, são as vidas das pessoas, porque muitas vidas que estão acabando, né, é uma coisa realmente mais séria possível, né, e acho que no momento, a curto prazo, é seguir as orientações, né, de quem entende do assunto, as orientações para manter o isolamento social e é isso, para mim é prioridade. O que eu entendi no longo prazo, pelo menos acompanhando um pouco as notícias e tal,
é que mesmo depois dessa quarentena, mesmo que a gente tome todas as medidas, a gente depois, se a gente abrir de novo do jeito que era, vai voltar do mesmo jeito. Então, o que eu entendi é que a gente tem que manter do jeito que está, seguindo essas orientações, usar máscara, distanciamento até um certo nível, é claro, mas manter um distanciamento até, talvez assim, indefinidamente, né? Eu não sei. Ou talvez assim, num longo prazo mesmo. Porque a previsão que eu tinha visto, pelo menos, de infectologista falando, era que, mesmo que depois desse período de quarentena, que pode durar, sei lá, 6 meses, 1 ano, não sei, se a gente abrir de novo, vai voltar ao que estava antes, ou a uma pequena versão do que estava antes. Então, a gente tem que aprender e levar esse conhecimento, essas práticas que a gente está tendo agora, para o resto da vida, talvez. Como o João falou, né? A vida vai mudar com certeza. Querendo ou não querendo, as coisas vão mudar. E eu acho que essa coisa do isolamento vai permanecer por um bom tempo, vai ser gradual a volta, tudo mais. Mas eu acho que também vai gerar um pouco mais de equilíbrio para as pessoas, sabe? Acho que é um ponto bem importante, esse equilíbrio mesmo. Corpo, Exatamente mente sobre e isso. tudo mais, né? Equilíbrio completo. Sim, exatamente. Eu quis englobar uma coisa bem ampla. Ó, tem umas perguntinhas interessantes aqui. O pessoal está... Antônio Carlos, tome nas perguntas, hein? Agora tem perguntas em relação ao governo e em relação a relacionamentos, né? Namoro. A Bia quer saber, ó. A Bia quer saber. Quem gostaria de comentar em relação à questão privada, pública e os relacionamentos, a questão social e da vida de vocês mesmo, o dia a dia de vocês? Como é que vocês estão lidando com namorado, namorada, nessa confusão toda? Web chamada todo dia. Assim, É o ideal, uai. Eu tô conectado. assim, eu acho que 20 anos atrás a gente teria um problema, né? 20, talvez um pouco mais, né? 30 anos atrás teria um problema muito maior com isso. Mas hoje em dia, assim, você tendo os recursos para conseguir ficar em casa, acho que até dá, é um pouco menos pior, né? Netflix está aí para isso. Então a gente vai enrolando aí enquanto dá, né? Cadê a geração dos torrents? Aí vai queimando o catálogo da Netflix todinho. Eu moro do lado da minha namorada aqui. Aí a gente se encontra e fica fazendo isso aí, Netflix. É o que dá pra fazer. Mantendo contato. E é isso. Com E agora, a gente faz uma... os amigos a gente não vê mais, né? Isso aí, pessoal de faculdade, isso aí não vê mais. Mal conversa também, né? Boy, a gente vê filme todo final de semana, aí um final de semana ele escolhe filme, no outro eu escolho. E é engraçado que isso, a gente fez 1 ano de namoro recentemente, mas os filmes estão me ajudando a conhecer ele muito mais. Ele fez uma observação um dia, que ele pega pra mim os filmes românticos e bonitinhos e tal, eu pego os filmes de ação, de sangue, de morte, e foi engraçado ver esse paralelo. Mas você e seu namorado estão a 10 mil quilômetros de distância, é isso, né? 10 mil quilômetros. Aí vocês assistem o filme a 10 mil quilômetros, é isso? Mas junto. Uai, a gente faz chamada por vídeo no WhatsApp, liga aí no Netflix, tem que contar até 3 e dá play, pra gente começar a assistir ao mesmo tempo. Legal. Uma boa ideia. E vai comentando, né? Aí comenta o filme. Sugestão. Legal. Tá vendo? É só uma coisa legal. Eu nunca fiz isso. Assistir. Tem no Facebook, tem o Watch Party, né? Eles fazem justamente isso, para assistir filme junto quem tá longe. É uma nova realidade que, na verdade, a maioria dos setores vão acabar se adaptando, né? A esse momento. Mas é claro que todo mundo sente falta, né? Eu sinto muita falta das pessoas, de muita gente junta. Mas acho que é uma fase só. E é se acostumar, entender e
acho que a gente vai começar a conseguir se entender melhor, entender o tempo, usar o tempo a nosso favor. Eu acho que eu moro em São Paulo, então assim, eu fiquei chocada com o tanto de tempo que eu passo no trânsito. É uma coisa surreal, assim, a quantidade de tempo que eu perco diariamente dentro de um ônibus. Então, assim, acho que tem várias facetas, sabe? Uhum. E esse negócio das lives, o que vocês acham dessa moda das lives agora? Ah, é o que a Luísa falou. Usa o tempo como você quiser. Se você quiser usar seu tempo para ver isso aí. Mas eu queria fazer uma observação no que ela falou. Eu achei muito interessante. E eu acho que também você passa mais tempo com você, sabe? Você pode lidar com isso como solidão ou como autoconhecimento. Depende de como você vai enxergar a situação. Você consegue ficar sozinho com você? É um recolhimento, né? Em vez de só, é um recolhimento. E outra observação, assim, do que você falou de trânsito, por exemplo, eu acho que é só uma forma que a gente, agora que a gente tem muito tempo livre, talvez a gente pare para poder, sei lá, pensar mais ou raciocinar mais sobre coisas que a gente não para pensar, né, no dia a dia. Então, às vezes a gente está acostumado a fazer de um jeito e agora você para e pensa, por quê? Não tem por que eu estar fazendo desse jeito, ou vou fazer outra coisa mais produtiva. Acho que ajuda bastante a gente a crescer, assim, como pessoa, talvez, agora nesse tempo. Mas, do outro lado, eu tenho amigos que estão surtando já, eles não estão aguentando mais ficar dentro de casa, porque quer ver gente, e não está acostumado a ficar muito tempo com a família e tudo mais. Então, existe esse outro lado que talvez pensar demais não seja tão bom, não sei. O que é o mais difícil, assim, de tudo? O mais difícil de tudo para cada um de vocês? Desse último mês, vai? Tá sendo equilibrar meu tempo, viu? Porque eu percebi que... Diga. Não, pode falar. Pode terminar. Eu tenho estado muito 8 ou 80. Há uns 2 semanas atrás eu estava fazendo 4 cursos online, aí hoje eu fiz nada, entendeu? Eu acho que é você saber como lidar consigo mesmo. Eu acho que isso que é o mais difícil. É você saber usar dessa situação para algo proveitoso, para algo positivo. Até isso que ele comentou do convívio familiar. Hoje em dia, muita gente, inclusive da nossa cidade, não tem mais quase nenhum contato com a família. Porque, assim, pelo menos no meio que eu vivo, as pessoas estudam, trabalham, depois vão para o bar com os amigos, depois... Assim, eu amo emendar programas, eu acho muito legal. Assim, essa coisa de emendar e fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que a gente tem isso, a nossa geração tem essa inquietude, assim, sabe? E parar, ficar mais tempo com a família. Eu acho que são pontos muito válidos, assim, sabe? Eu, pelo menos, estou, assim, na minha família em especial, a gente sempre teve bastante convívio, mas da forma como tá hoje, nunca, né? Então, você conhece um pouco mais cada um, você conhece como você lida com a reação de cada um. Eu acho que são coisas bem legais. É um momento para analisar mesmo tudo, eu acho. Para você se questionar, para você se questionar primeiro dentro de si, depois na sua casa, até chegar a um nível nacional, global, tal. Muito bom. Tem perguntas lá no Facebook, pessoal. Deem uma olhada lá, vão pescando as perguntas e respostas. Pode continuar. Eu quero comentar a pergunta do Antônio Carlos. Ele é meu pai, tá, gente? Só para deixar claro. Me perguntou até que ponto a gente acha que o Estado tem responsabilidade sobre o que está acontecendo agora. E teve um cara que escreveu um artigo sobre isso. Não foi um cara qualquer, foi o cara que escreveu o Sapiens. É o Milhau alguma coisa. Ele é PhD aí em Oxford.
professor em Israel também, se eu não me engano. E o artigo dele é incrível. O título é Em plena pandemia, faltam líderes à humanidade. Porque, voltando um pouquinho para o que a Luísa falou de exemplo, a gente não tem exemplo agora, entendeu? O exemplo agora é o egoísmo, é o cinismo dos nossos líderes no Brasil. É cada um escondendo os dados, não querendo compartilhar, ninguém confia em ninguém. Isso é muito sério, isso é muito triste. No nosso caso, o governo vai indo contra todas as orientações mais básicas, né? E para quem falava tanto de que não podia torcer contra o país, está fazendo tudo, tipo, tá realmente no momento que a gente já luta contra uma pandemia, contra um vírus, como se não pudesse ser pior, tem os nossos próprios líderes ainda jogando para baixo, né? Complicado. Uhum. O que mais, pessoal? Tem perguntas lá, ó, sobre a família, sobre governo. Tem uma pergunta aqui sobre pressão social por produtividade no período da quarentena. Eu acho que muita gente está sofrendo bastante com isso, principalmente da gente com a gente mesmo, sabe? Uhum. De se cobrar fazer alguma coisa da vida, né? Principalmente pensando no futuro. O que me inquieta, assim, é isso um pouco. E depois, né? Tipo, o que vai ser? É uma coisa complicada. E assim, Luiz, eu acho que para essa pergunta também, cara, você não é obrigado a ser produtivo. Nós não somos máquinas, precisamos descansar. Temos ciclos, sabe? Tipo, não só as mulheres, mas os seres humanos têm ciclos. Então, se você tá mais produtivo naquele dia, vai, gasta energia. Não exagera. Se você quer descansar no outro, relaxa, cara. Entendeu? Sim, tudo volta para o se conhecer, para saber, assim, até que ponto você pode ir, até que ponto a sua inércia também está te incomodando. Uhum. Acho que é se conhecer, gente, né? Minha opinião, assim. Recomendo. Olhar para dentro, né? O famoso olhar para dentro. O que mais? André, Lucas, João, algum comentário sobre esses últimos assuntos? Eu acho que o que elas falaram de ciclo faz bastante sentido. Assim, a gente tem um limite, a gente não consegue trabalhar o tempo inteiro. E não é porque a gente está à toa em casa e não tem nada para fazer que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro ou estudar o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu não sei como é que está funcionando para vocês, mas o meu regime de AD da escola é assim, um monte de trabalho em seguida, tudo amontoado para poder entregar por semana. Então, eu sou meio que forçado a fazer. É claro que eu tenho tempo livre e tal, mas é muito mais do que eu estava tendo antes, e isso sobrecarrega um pouco. E isso não ajuda muito, assim, a colaborar com essa ideia de ciclo, assim, de a gente descansar e trabalhar aos poucos. Tá meio que forçando. Eu não sei. Para vocês também tá sendo, tipo, esse amontoado gigante de coisa ou não? Eu não tô fazendo literalmente nada, André. Eu tenho os trabalhos da faculdade, assim, eu acho que está sendo a carga está sendo menor do que a presencial na faculdade, né? No estágio, por outro lado, é o oposto, né? Parece que quando a gente não está no escritório, não está todo mundo junto, tem mais cobrança, assim, você meio que se sente sem horário para começar e para terminar, tá recebendo mensagem do chefe o tempo todo, né? E eu acho que muita gente sente isso mesmo, que falaram de se pressionar para ser produtivo, né? Quem por estar ficando em casa o tempo todo e no momento que, como já falaram aqui, a saúde mental de muita gente pode estar comprometida, né? Pela situação toda, talvez isso aí possa complicar ainda mais, né? Você ficar se cobrando por
por mais e mais. Assim, é claro que muita gente acaba tendo mais tempo para fazer suas coisas, né? Desenvolver projetos e tal. Importante balancear as coisas, mas não ficar nessa piração maluca, assim, de se cobrar muito o tempo todo. Eu até brinquei com a minha chefe. Falei, assim, é home office ou é plantão? Porque fica à disposição, o celular toca, não tem horário. É assim, é complicado. Acho que isso também acho que vai muito de cada um, como cada um se organiza, como cada um lida com as suas atividades, mas eu preciso estabelecer meus horários, assim, é uma coisa que para mim é fundamental para eu conseguir fazer tudo que eu preciso, sabe? Eu senti também o que o André falou sobre a quantidade de coisas para fazer da faculdade. Eu estou tendo que entregar um trabalho por matéria por semana para oferir presença. Então, assim, o que eu levaria 45 minutos assistindo uma aula, eu não consigo fazer um trabalho em 45 minutos, sabe? Então, eu acho que vai também muito da rotina de cada um, do que cada um faz, mas eu me vi, principalmente no começo, atolada. Falei, gente, o que eu vou fazer? Pirei. E aí, aos pouquinhos, fui me organizando, fui conversando com as pessoas que, assim, são envolvidas com o que eu faço. E foi estabilizando, criando a rotina, né? Que é uma nova rotina, querendo ou não. Isso é muito importante, ter rotina, mesmo que seja coisas pequenas, escovar os dentes na mesma hora, comer na mesma hora, mesmo que você não estude, ou no caso de quem estuda é mais importante ainda, para você manter esse equilíbrio, para você poder ter uma quantidade X adequada de horas de sono, uma quantidade X adequada de horas de repouso, é muito importante. Ó, tem bastante pergunta lá sobre família, sobre essa questão da rotina, a cobrança. Também queria provocar, assim, uma crise econômica, né? Que vocês estão pensando em mercado de trabalho, estágios. Como é que fica isso na cabeça? E, finalmente, e daqui a pouco a gente já vai completar 1 hora. Como é que ficam vamos dizer assim, as pessoas da geração de vocês que têm 1/10 do recurso que vocês têm no Brasil? Quem gostaria de comentar? Então, ó, questão de família, de trabalho, de cobrança. E como é que ficam os menos favorecidos, né? Vocês tentando a gente se colocar no lugar de quem tem muito menos que a gente, né? Como é que... Quem gostaria de comentar? A gente pode separar essa pergunta? Claro. Se eu vou pegar para falar, eu vou falar só da família. A minha relação com eles tá sendo diferente agora. Eu não digo que melhorou nem que piorou. Porque com a família imediata, digamos, pai, mãe, irmã, eu não sei, eu ainda falo com eles todo dia, mas a saudade existe, lógico. Agora, eu tenho morado com meus tios e meus primos, e é muito engraçado, porque eu conhecia eles, assim, a gente visitava eles todo dia, mas eu não morava com eles. Então, eu tô descobrindo manias, eu tô descobrindo coisas, hábitos que, tipo assim, é muito interessante, é muito engraçado, porque às vezes se choca com os meus. E a gente tem que ter isso de, poxa, tá, é diferente, vamos conversar, vamos resolver. Pronto. Não precisa brigar. Então, vamos faltar aqui, somos adultos, de adultos para adultos, vamos resolver a questão. Na minha casa, eu sempre tive mais conflito com a minha irmã. A gente sempre dividiu o quarto, então acho que natural, conflitos rotineiros. E por incrível que pareça, eu me surpreendi muito, assim, acho que surpresa foi a melhor palavra. Ela foi a pessoa que não me irritou em absolutamente nada durante esse período que a gente está confinado. Eu fui descobrindo, assim, outras irritações. Mas tudo, assim, na minha casa, pelo menos, tá tranquilo, assim, eu acho. Aflora muita coisa. Conflito, né?
evitar esse tipo de conflito familiar agora também é importante, né? Porque, pô, já tanta coisa na cabeça, toda essa incerteza de absolutamente tudo, né? E, não sei, acho que pelo menos você tá bem com quem tá confinado junto com você é bastante importante. E aí, pessoal? Vocês ainda estão aí? Todo mundo Estamos ficou aqui, quieto no todo momento. mundo. O que vocês acham? E se a gente tivesse um décimo do que a gente tem de recursos materiais, como é que fica quem precisa ir para a rua de qualquer jeito, tem que ir para a luta, pegar busão lotado ou não, ou andar? Acho que Como é que fica? Como é que fica esse pessoal menos favorecido? é muito difícil falar sem estar vivenciando, sabe? Eu fiquei pensando numa resposta mas é um lugar que eu não conheço, então é muito difícil. Eu acho que, principalmente nesse momento, a gente precisa ter empatia, ter consciência e ter, principalmente, noção do tanto que a gente é privilegiado em simplesmente ter uma casa para ficar em quarentena, né? Uhum. Então, eu acho que é muito difícil falar sobre isso, assim, é difícil. Realmente, eu fosse você Desculpa, eu cortei alguém. Diga, não, pode continuar, Lucas. É o que você falou mesmo, Lu, porque sem estar no lugar deles é realmente muito difícil de imaginar. Você pensar nos trabalhadores informais, assim, por exemplo, nos camelôs que trabalham vendendo na rua, por exemplo, os caras que estão vendendo lanche, com seu isopor de bebida, vendendo nos estádios de futebol, nos shows, gente que depende das aglomerações, né, para trabalhar e para sustentar a família, e tá totalmente muita gente sem ter o que fazer, né? Por ser informal, às vezes até sem receber o auxílio do governo, né? Realmente são os que mais sofrem, assim, né? É bastante complicado. Sim. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar conscientizar a nós mesmos e ao máximo de pessoas que a gente tem por perto e valorizar mesmo pequenos negócios familiares. É isso, eu acho. Eu acho que é muito difícil falar. Acho que não, eu pelo menos não estou nesse momento em posição de fala para, sabe, ter uma opinião de verdade sobre isso. Produtos e serviços locais, né, do bairro, né, o pessoal mais próximo. Sim. Isso de reconhecer os privilégios já é um passo gigante, porque te tira do pedestal, entendeu? Você sai de lá e você olha e fala, poxa, tem outras situações além da minha. Tem muitos vídeos no Instagram sobre favelas onde o povo não tem água para beber. Você vai ter água para lavar a mão? Não tem. Então, faz o quê? Sabe? Realmente. Pessoal, já estamos fechando o tempo. Vamos dar uma última pescada nas perguntas lá no Facebook. Teve vários comentários. Vocês gostariam de responder mais alguma das que estão lá? Eu quero falar sobre o desencontro de informação, que isso é uma coisa que me deixa maluca, particularmente falando. Isso a gente comentou também, na preparação. Tipo assim, a OMS, por exemplo, falou que esse é o último update que eu tenho, tá? Não sei que, tipo assim, só tinha que usar máscara quem apresentasse sintomas. Mas em Brasília, a partir do dia 30 de abril, por lei, todos vão ser obrigados a usar máscara. Senão você paga 2.000 contos. Então, assim, em quem acreditar, entendeu? Eu acho que a palavra final tem que vir da OMS, mas você tem que tentar balancear entre o que eles dizem e o que o seu governo diz. Porque, tipo, não rola. Não vai rolar você discutir com um policial na rua, te encontrar sem máscara e falar, porque o OMS falou. Não, você vai ter que pagar, entendeu? Mas essa questão da máscara, assim, mesmo que seja
adequado uso para quem está infectado, tem muita gente que é assintomática, né? Que poderia estar infectada e simplesmente não saber. E daí, todo mundo usando já acaba diminuindo sempre o risco, né? E é uma questão também eu acho que de conscientização, né? Conscientização das pessoas. Uma coisa visual, né? Você olhar para alguém de máscara e só fazer pensar sobre o assunto. Não sei. E parece que duas pessoas de máscara têm menos chance tem menos troca como eu posso dizer, de partículas, né? Então, se uma pessoa tiver de máscara e a outra não tiver, aumenta o contágio. Se as duas tiverem, diminui, por mais que as duas não estejam contaminadas. Eu vi em algum lugar que diminui a distância. Aliás, aumenta a distância que você pode estar perto dessa pessoa, né? Legal. Aquele princípio de mal não vai fazer, né, usar a máscara. Não é momento de fazer graça, né? Fica de boa com a máscara. Isso, então acho que o Lucas falou, né? Tem essa questão visual importante também, né? Você começa a ver as pessoas em volta usando máscara, você começa a entender que é importante você estar também. Então, às vezes, o brasileiro parece que ele funciona muito só por multa, né? Então, acho que às vezes foi uma medida boa até. Fizeram em Brasília. É em Brasília, né? É em Brasília, Acho que foi uma Aqui em Campinas? Aqui em Campinas tá rolando isso também. Eu acho que foi uma coisa boa. Quando dói no bolso, dói de verdade, né? Exatamente. Falando desse negócio de desinformação aí, eu acho que o que mais choca, pelo menos aqui no interior, é um pouco mais assim, conflito entre, como que eu vou dizer, tipo, autoridades do Brasil mesmo. O federal fala uma coisa, o estadual fala outra e o municipal fala outra ainda. E aí você fica completamente confuso e não sabe qual deles você tem que seguir. É meio bizarro. Ele criou um aplicativo que reúne todas as notícias, as últimas informações sobre isso. Para tentar diminuir parece que o distanciamento social está sendo distanciamento na fala também, né, entre as pessoas. Tentar diminuir isso, as questões, as dúvidas. Esse é um dos problemas que vem com esse mundo virtual, né? Já existia muito e agora a gente tem que saber lidar. E eu acho que até é importante as pessoas terem esse conhecimento e saberem, assim, filtrar o que tem na internet, porque se nem os nossos governantes estão se decidindo, você imagina o que se solta na internet, né? Então, acho que é um momento também de ter cuidado, de olhar a fonte, Porque teve uma notícia, não é recente não, faz tempo já. Acho que estavam falando que cachaça com mel mata o coronavírus. Tipo, tem 1 milhão desses. Tem 1 milhão desses. Pensa no povo que acredita. Pesquisa, assim, no Google, assim, alguma universidade, alguma clínica grande falando disso. Se você provavelmente você vai encontrar essa notícia em uma outra reportagem falando assim, fake news. Só pesquisar, gente. No meu meio, inclusive, tem muita gente fazendo isso, né? Eu faço nutrição. Tomem cuidado, queria deixar para as pessoas aí que estão assistindo, para vocês também, tomem cuidado com o nutricionista, dando informação falsa. Tá cheio de gente aproveitando o coronavírus, a situação, para poder crescer em cima, falando que existe shot de imunidade, essas coisas não existem. Então, só para deixar claro aí para a galera que essas curas milagrosas aí que a galera está espalhando não existe, tá? Tem muito aproveitador, muito charlatão aí fazendo mau uso da situação. E aí põe para uma blogueira divulgar, pronto. Toma uma proporção gigantesca. É responsabilidade social isso, né? Tá faltando um pouco aí. A informação em massa, né, com os meios digitais, com ela vem junto também a
a desinformação, né? Com a facilidade de você propagar as fake news, né? Notícias de WhatsApp, qualquer um coloca qualquer coisa na internet, né? E se espalhar, acaba... Muito legal, pessoal, muito bom. E bom que vocês levem a discussão mesmo, né? Acho que isso é o mais legal, que eu participe o mínimo possível. A pergunta agora é a seguinte para vocês. A gente vai fazer uma rodada final, né? Com todo mundo falando as suas conclusões, os seus conselhos aí para quem está assistindo, recomendações, mensagens, aquele alô final, né? Aquela mensagem final para quem nos segue e, lógico, esse vídeo vai ficar disponível, então bastante gente vai assistir depois também. Antes dessa rodada final, vocês gostariam de comentar mais algum assunto? Responder mais algum comentário da internet, alguma pergunta? Trazer mais algum ponto? Antes da gente ir para a rodada final? Eu vou deixar nos comentários 2 reportagens que eu encontrei sobre como que a pandemia afeta o nosso ciclo menstrual. Eu acho muito legal, eu estou muito focada nisso ultimamente. Eu acho que é importante para todas as pessoas que menstruam saber que, cara, relaxa. Primeiro, você não está grávida. Segundo, você não está louca. Então, fique tranquila. Com certeza. Esse Pessoas ponto que convivem com pessoas que menstruam, né? Isso. Uhum, com certeza. Importantíssimo. Exatamente. Então, isso a gente vai fazer mesmo. Até é um bom ponto que eu não comentei. Agora, quando terminar, ou até durante mesmo a chamada, a gente depois vai lá na postagem do vídeo no Facebook. Depois a gente revisa todos os comentários, responde o que vocês quiserem, complementa por escrito, traz links, fontes, adicionem perguntas, respostas, referências, né? Que aí fica tudo lá como se fosse o histórico, né? Assim, tudo aquilo para quem quiser consultar, tanto o vídeo, quanto o áudio, quanto o texto. O que mais? Vocês trouxeram mais alguma coisa aí anotada que vocês queriam jogar para o debate? Se a gente precisar se estender no tempo também e tiver interessante, vamos lá, não tem problema. Ó, essa pergunta da Bia é uma que eu tinha, né? Assim, pô, como é que... Vocês estão na maior crise do século, desde a quebra da Bolsa de 29. Como é que fica o mercado de trabalho, né? Mesmo para quem vai chegar nele daqui 2, 3, 5 anos. Isso é uma grande incerteza, né? Tudo, sei lá, tudo especulação que a gente sabe que vai ser difícil, né? Não sabe quão difícil, a gente não sabe quanto tempo a crise vai durar. Sabe que vai demorar muito tempo para voltar ao normal, né? Depois que as coisas forem se amenizando. Então, realmente não sei o que esperar, mas eu acho que vai ser bem complicado. Vocês se sentem premiados, assim, de cair nesse momento, de chegar ao mercado de trabalho e no meio de uma crise dessa? É um momento delicado, né? E eu acredito que, assim, eu não tenho nenhum conhecimento técnico para falar sobre a economia em si, mas, assim, é fato. E a incerteza é o maior fato, eu acho. A gente não sabe como vai ser. É óbvio que gera insegurança, gera medo, gera ansiedade, mas eu acredito que é saber lidar e, assim, tentar amenizar os danos, né? Porque ninguém sabe muito o que vai acontecer. Uhum. O João saiu da chamada. Eu mencionei ele agora. Eu acho que assim, nesse ponto eu sou que nem a Luísa. Eu não tenho ideia. Eu nunca nem fiz um currículo na vida, então a minha experiência com o mercado de trabalho é nula. Mas o que eu ia falar sobre o que o João falou é que eu gostei muito dessa de há males que vem para o bem. Lógico, não é pra gente aceitar tudo que acontece de ruim na nossa vida, mas pra gente entender, tipo, já que vamos sofrer, como a gente vai sofrer? Já que a gente está sofrendo agora na crise, vamos entender que, tipo assim, o que
mais está crescendo é a internet, são os meios digitais, alguém, esqueci quem falou do delivery. Então, tipo assim, se a gente for entrar já focado com essa nova perspectiva, talvez não seja tão difícil. Talvez a gente sofra menos. Muito bom. Saber se adaptar a mudanças, porque elas já aconteceram e virão cada vez mais forte, né? Acho que quem já trabalha consegue ver, por menor que seja o impacto em você, você consegue ver que as coisas estão mudando e a forma de se organizar, de fazer as coisas acontecerem, vai mudar. E quem sou eu? Não tenho ideia de como vai ficar, de como vai ser, mas com certeza acho que se adaptar vai ser fundamental. Uhum. O que mais, pessoal? Eu acho que uma das coisas que, pelo menos no meu curto período de vida, tem funcionado, é para você tentar mudar a forma como você olha para as coisas, porque o coronavírus não vai parar agora, depois dessa live. Mas se você mudar a forma como você olha para ele, talvez você veja menos sofrimento e depressão e ansiedade, você veja mais espaço para se transformar. Então tenta mudar, assim, em qual dos botõezinhos você tá ligado. Isso vai abrir um mundo, assim, para você. É muito melhor lidar com a possibilidade de uma coisa melhor do que com a certeza de uma coisa ruim. Bom. Muito legal. Tem mais perguntas aí, ó. O pessoal não para de chegar, hein? Alguns vão cansando da gente, mas chega gente nova, pergunta nova, o que é ótimo. Pesquem perguntas, temas no Facebook. Olhem as anotações de vocês, o que vocês tinham trazido, o que a gente não falou. Depois, sempre a gente tem tempo de complementar lá ainda. E a gente vai ter a rodada final. Vamos lá. O que mais? O que mais que vocês querem explorar? A gente não vamos deixar nada para trás. Vamos lá. Vamos botar tudo para fora, vai. Mas agora o bicho ligou o turbo, hein, Gabriel? Tentou, né? Vamos que vamos. Teve uma pessoa aqui nas perguntas, deixa eu ver quem foi para falar certinho. A Carla Luciano, que ela falou de você tia, olhar. linda. Isso, tia da Luísa. Eu acho que assim, é muito importante você seja gentil com você, cara. Não se force a ser produtivo. E seja gentil com os outros, que para eles não existe quarentena. Tem uma galera que é impossível. Não adianta você falar, porque tá todo mundo saindo de casa, ninguém fica em casa. Cara, a minha avó, eu moro aqui com ela e ela é uma paciente acamada. E ela precisa de home care. Então, tem enfermeiras que vêm, todo dia vem uma enfermeira aqui, pega milhões de ônibus para estar aqui, para trabalhar, para ir embora, para no dia seguinte vir outra. Não tem como essas pessoas não virem para cá. Ninguém aqui de casa tem conhecimento técnico e mínimo para cuidar da minha avó. Então seja gentil com elas, cara. Sabe? Seja gentil. Por favor. Eu também acho bem importante. Acho que é o que a gente precisa, né? Você olhar um pouquinho, sair um pouquinho da caixinha e ter empatia mesmo pelas pessoas. É isso, eu acho que é um momento delicado, um momento novo, ninguém conhece ainda o que vai vir, mas acho que eu sou uma pessoa super otimista, acho bem importante a gente ter esperança e se cuidar das pessoas que a gente ama, ter uma consciência, não só de si, mas uma consciência coletiva e fazer a nossa parte. É isso. Com certeza. Com certeza. Tem uma pessoa que fala dos preços abusivos no mercado. Eu acho que isso entra um pouco no quesito de fazer a nossa parte,
E, tipo assim, eu converso muito isso com a minha família. Tipo, não compra todos os papéis higiênicos do mercado, por favor. Porque quando você faz isso, a próxima pessoa que vier vai encontrar as prateleiras vazias. E aí, assim que o produto voltar, ela vai comprar tudo e você só mantém o ciclo da falta. Qual que é o necessário pra não sair de casa, cara? Por favor. Ó, pessoal, tá bombando a live. Agora começou, eu falei que ia acabar, começou a bombar lá. 20 perguntas. Tem pergunta dos Estados Unidos, da Flórida, de Ribeirão Preto. Sobre esse negócio aí de preço abusivo, é exatamente o que a Ana Júlia falou. É assim, não tem por que o preço tá aumentando. O preço só tá aumentando porque tá todo mundo desesperado comprando. Se você olhar, pelo menos aqui em Minas, pelo menos, não tá faltando entrega de papel higiênico, não tá faltando entrega de álcool em gel. Tá entregando normalmente. Só que o povo tá tão desesperado com medo que falte que compra tudo. E aí o pouco que sobra fica caro, né? Mas é só... Eu acho que é muita questão de pânico, né? O pessoal tem que acalmar um pouco, talvez. É uma crise horrível, a gente tá sofrendo, mas a gente vai passar por isso e é uma questão de calma e de consciência com o próximo também. E além dessa questão das pessoas estocando os produtos também, tem muito os produtos que tiveram um aumento absurdo na procura no contexto da pandemia, né? O álcool gel acho que é o melhor exemplo. Desde quando começou, as prateleiras começaram esvaziando de álcool gel e é uma movimentação, assim, é uma movimentação natural do mercado, né? Você aumentar os preços quando tem mais gente comprando. E teve muito até muita gente abusando disso, né? Cobrando preços absurdos, né? Sem sensibilidade nenhuma. E que depois já foi sendo mais fiscalizado, tiveram punições. Tiveram denúncias, né? Sim. E colocaram um limite nisso agora, né? Que é o mínimo. Eu achei muito legal a pergunta aqui, sobre o que a gente faria se o isolamento acabasse hoje. Eu não sei, mas queria ouvir de vocês. Achei legal. 10 mil quilômetros pra ir dar um abraço pra minha família. Sabe o que eu acho que eu faria? Quando eu mudei para São Paulo, eu ficava assim, fascinada em andar na rua aqui em São Paulo. Porque é uma realidade, assim, Ribeirão é uma cidade grande, com uma superestrutura, mas é muito diferente de São Paulo. E eu ficava apaixonada, eu falava, gente, o que é esse povo? Tudo diferente. E eu acho que hoje, antes da quarentena, eu estava trabalhando ali perto da Paulista. Então, acabou que virou muito cotidiano, né? Eu almoçava na Paulista. Então, eu acho que o que eu mais queria, assim, hoje, agora, era andar pela Paulista mesmo, para ver o povo, gente diferente. Acho que é uma energia muito legal, que isso é uma coisa que me faz muita falta. Que legal, né? O que mais, pessoal? Vocês, André, Lucas, vocês sairiam correndo para fazer? Vocês não falaram. Eu tô refletindo aqui ainda. Cara, eu acho que quando tudo isso acabar, a pandemia, e acabar o isolamento, acho que tem muita gente fazendo quarentena ao contrário, né? Passando 40 dias sem voltar para casa. Eu tô fazendo que nem a Luísa falou, como você ama, ficar emendando todas as atividades possíveis. Enfim, eu não sei, eu só queria sair de casa mesmo. Andar na rua já estaria ótimo. Não, dá vontade de fazer tudo, né? Festinha, viajar, encontrar os amigos, tudo de bom que a vida tem. Eu acho que, assim, antes a gente não dava tanto valor em algumas coisas, né? Tipo, sair de casa para tomar um sorvete, sei lá. Hoje em dia, se você quiser, às vezes não tem como.
tá fechado, ou você não pode sair para poder ir lá. Eu acho que só de sair de casa já tava ótimo mesmo. Poder fazer alguma coisa diferente. Encontrar com gente diferente. Tava ótimo. Muito legal. Muito legal. Ó, vamos lá. O que mais? Vamos perder o pique. A hora que vocês cansarem de puxar perguntas lá e comentar os tópicos de vocês, a gente faz a rodada final. Olha os comentários das mães, gente. Tô achando mara. Eu não tô no Facebook, eu não tô vendo as Lucas, interações sua nem as mãe falou perguntas. assim. E o boteco com cadeira de plástico? Sim, eu falei disso com ela ontem. Uma das coisas que eu mais estava com saudade era sentar numa cadeira de plástico com os amigos e um copo americano na minha frente. Só isso. Os pais estão se soltando agora. Tios, pais e avós estão se soltando lá no Facebook. Eles estavam tímidos no começo. Menos o da Ana Júlia, que já saiu disparando, já estava com a lista. Ó, tem uma aqui, gente. Vocês desenvolveram alguma habilidade nova neste período? Acho que isso aí entra naquilo lá de produtividade imensa e tal. Eu não fiz nada de novo, mas vocês pegaram um tempo para fazer algum curso ou alguma coisa? Cara, eu acho que não desenvolvi nenhuma habilidade nova, assim, nenhuma nova, mas eu acabei desenvolvendo algumas questões que por exemplo, eu gosto de tocar baixo, né? Eu tenho tocado mais, eu acho que eu consegui evoluir bastante. Eu tenho lido mais também. Então, acho que é mais ou menos isso, mas não descobri nenhuma nova habilidade, não. Eu também não. Nenhum talento novo aí. Mas... Dá tempo ainda, né? Dá tempo. Ai, tomara que eu descubra. É um talento incrível. Ó, pessoal, última chance agora para algum assunto que não seja a rodada final. Então vamos lá, ó. Para terminar, agora, cada um de vocês vai dar aquela mensagem, né? Lembra que para quem está ao vivo e também vai ficar gravado, né? No nosso DVD aí, está no nosso DVD. Que mensagem vocês dão? Como vocês estão se sentindo, né? Como é que vocês concluem esse nosso bate-papo aqui? Qual que é o resumo da ópera? Quem quer ir por último, primeiro? Fiquem à vontade. Todo mundo fala agora, os 4, né? Que o João teve que sair. Mas aí eu deixo com vocês. Não estamos te ouvindo, né, Juliana? Não estamos te ouvindo. Talvez se você coloca o fone, isso, boa ideia. Coloca o fone, o fone acho que deve resolver. A gente não te ouviu. Por isso que estava tudo tão calmo. Ó, os tios, a veiarada está comentando lá no Facebook. Agora E aí, Ju? Tá ouvindo? Oi. Tá aí. Isso. Agora voltou. Aí. Quer comentar alguma coisa, Ju, antes da rodada final? Eu percebi que eu tava atrapalhando, interrompendo as pessoas, mas ninguém tava ouvindo, eu achei que eu tava no mudo. Outras habilidades especiais aí. Eu descobri que eu tenho a lista de leitura enorme, então eu tô tentando ler 4 livros por dia. Não terminar, tá? Mas... tá. Que absurdo. Impossível. Nossa, minha filha. Pequenos trechos. E eu me inscrevi num curso de cosmética natural. Então, eu sou horrível para cozinhar, mas eu descobri um talento para fazer creme hidratante. Legal. Muito legal. Muito legal. A gente fazendo fermento, né? Em casa, pro pão. É isso. Acho que a minha mensagem final é
das pessoas se cuidarem mesmo e de esperança, porque eu acho que as coisas vão mudar, com certeza já mudaram, mas vai ser para melhor. E que as pessoas consigam aproveitar esse período para se conhecer, para se entender e é isso, procurar o seu lugarzinho, sabe? Excelente. E tem tanta coisa para fazer, tem tanto filme, livro, série, podcast, cara, tem uma pá de coisas. Explora, sabe? Os conteúdos, né? Os conteúdos estão ótimos, né? Eu estou adorando os conteúdos, porque está tudo aberto, muita coisa está aberta, está mais barata. E as lives também, eu acho muito legal, porque agora a gente tem tempo, né, para fazer e para absorver. Os canais, aqui eu estou assistindo televisão do Brasil aqui que não tinha, não era disponível, agora é. Uhum. A minha dica seria essa, explora, mas porque é isso, a gente tem tempo agora, isso é um presente. E, tipo, como a gente falou de livro, sabe a sensação que você tem quando você lê um livro quando você era pequeno e você vai ler um tempo depois? A sua experiência de leitura muda, o livro é o mesmo. Trata o coronavírus como esse livro, sai um pouquinho dele, faz umas meditações, vem pra dentro de você e depois volta pro mundo. Vai ser diferente, porque você tá diferente. Isso é muito importante. Legal. E aí, meninos? Eu não tenho toda tanta inspiração otimista assim, que nem as meninas, mas eu não sei, é isso, né? Fazer que cada um possa tirar o que puder de melhor, assim, desse tempo de confinamento aí, que é isso, e se cuidar da sua saúde e da dos outros, ficar em casa enquanto puder. De mensagem final também, por mim, é isso, assim, foca em você durante a quarentena, deixa de lado um pouco o resto, foca em você e tal, e cuidar da saúde, não só a física mesmo, mas a mental mesmo, porque tá sendo difícil para todo mundo, eu tenho certeza, mas a gente vai passar por isso e mesmo que o mundo esteja diferente, vai ter valido a pena, eu acho. Vai todo mundo crescer bastante com isso. Ó, que bonito. E sabe uma coisa que eu acho importante também? Eu acho que é bem legal ser otimista, mas também sem romantizar situações, né? Uhum. Tem que olhar e entender que não é brincadeira o que está acontecendo, né? Então, é isso. O que mais? Quem quer fazer o grande final? Vai lá, Você, Gabriel. Biel. Você, ué. Eu não, eu sou chato aqui. Eu quero que vocês... Ai, meu Deus. Quem fala pelos 4 aí, vai, finalmente? Quem tá... Juju, acho que vai cair pra você, tá achando? Ai, meu Deus. Deu pra perceber que todas as nossas mensagens finais estavam focadas nisso, de autocuidado. Use bem o seu tempo. Aproveite. Use máscara, entendeu? Não compre todos os papéis higiênicos no mercado. E fique em paz. Valeu, pessoal. Vamos mandar aquele beijo final, assim, coletivo para todo mundo. É isso. E terminando, eu já vou clicar aqui. Então é só o tchau final. Obrigado, hein? Tchau, gente. Abraço, gente. Valeu. Obrigada, família. Beijo da família também.